Bom dia a todas e todos. Sob a proteção de Deus e havendo um número regimental, declaro abertos os trabalhos da terceira audiência pública da Comissão de Cultura, conforme edital publicado no dia 13 de junho de 2018, com a seguinte ordem do dia: Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, questões orçamentárias, repasse de verbas para o espetáculo Um Baile de Máscara e continuidade da temporada anunciada. Registro aqui a presença da dona Josélia Castro, subsecretária de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda, do Fernando Bicudo, presidente do Teatro Municipal, Ciro de Araújo, da Associação do Corpo Coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Bruno Fernandes de Souza, Associação do Corpo de Baile do Teatro Municipal, Rubem Eloy Schwenk, Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, Manuel Pereira Mendes, vice-presidente do SINTAC, registro a presença do meu querido deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, autor do requerimento que foi aprovado na comissão solicitando esta audiência pública. Representando o secretário, vem alguém, não? Está representando o secretário? Você é vice-presidente do teatro. Mas da secretaria, não. Bom, então registro aqui. Ele foi secretário, subsecretário da Cultura. Não, mas aqui Representando a secretaria por enquanto, que eu saiba. nós convidamos o secretário. Está aqui. Estamos aqui aguardando. Neste momento, registramos a ausência do secretário e de representante da Secretaria Estadual de Cultura, que deveria se interessar pelo assunto, já que a Fundação Teatro Municipal, ela pertence à Secretaria Estadual de Cultura. Bom, nós, como fiz aqui a abertura, na verdade eu vou passar ao deputado Luiz Paulo. E aí, deputado? A palavra a Vossa Excelência, que foi o autor do requerimento dessa audiência. Agradecendo ao deputado Zaqueu Teixeira, que convocou essa audiência pública, visto o ofício que dirigi a ele em 14 de maio de 2018, porque me suscitou muitas dúvidas, e, no meu entendimento, dúvidas bastante pertinentes e graves. Queria inicialmente cumprimentar todos os representantes do corpo artístico do Teatro Municipal, como cumprimentar aqui as senhoras e senhores presentes e os representantes da Fundação Teatro Municipal e da Secretaria de Fazenda. Eu queria inicialmente dizer que li, doutora Josélia, diversas reportagens jornalísticas que mostravam que o espetáculo Um Baile de Máscaras tinha sido gasto nesse espetáculo um determinado valor e que a Secretaria de Estado de Cultura constatou que este valor era muito superior àquilo que havia sido acordado. E que, em função
dessa discórdia de valores, o espetáculo estava com as suas contas penduradas e, mais grave ainda, que a temporada que tinha sido anunciada pela Fundação Teatro Municipal estava para não mais ocorrer por falta de recursos. Então, a primeira coisa que eu queria saber, se é que a doutora Josélia a possui em mão, tá? Qual é a situação atual das finanças da Fundação Teatro Municipal? Isto é, quanto é a previsão orçamentária, quanto foi empenhado, quanto foi liquidado e quanto foi pago. E se a senhora tem, já na Fazenda, algum dados de pagamento, de faturamento, em relação a esse espetáculo, Um Baile de Máscaras. Queria que desse o microfone, por favor, assessoria, para a doutora Josélia. Podia puxar esse outro microfone para botar lá na frente do Fernando Bicudo. Está ligado já. Está ligado. Obrigada. Bom dia a todos. Como sempre, eu venho aqui nessa Casa de Leis, representando a Secretaria de Fazenda ultimamente, em virtude dos inúmeros compromissos do secretário, Luiz Cláudio, e eu venho representando a Secretaria de Fazenda. Eu sou subsecretária de Política Fiscal, já há algum tempo, e bastante conhecida nessa casa, já pela frequência com que a Fazenda sempre comparece a todos os compromissos para a qual é chamada. Na realidade, deputado, eu vou começar a minha fala respondendo a respeito se a Fazenda tem conhecimento já de faturamento do baile de máscara. Em relação a isso, eu acredito que a Fazenda não tem. E a Subsecretaria de Política Fiscal, particularmente, também não tem. É decisão do gestor, né? A aplicação dos recursos. Compete à Secretaria de Fazenda apenas pagar de acordo com a prioridade, as PDs, etc. e tal. Não há ingerência nesse sentido. Então, nós não sabemos o custo, qual foi o previsto e o realizado. Hoje em dia, o sistema tem disponibilizado lá, eu acredito, o beneficiário, mas não é competência da Subsecretaria de Política Fiscal entrar no mérito do custo das ações realizadas. Isso é totalmente competência do gestor. Claro, tem que ser responsabilidade dele a escolha e a aplicação dos recursos. Com relação ao orçamento do Teatro Municipal, eu vou aqui colocar o que temos orçado e o que está, na realidade, gasto até agora. Para o Teatro Municipal, nós temos 56,9 milhões orçados. Do Tesouro, ele tem uma receita própria, mas eu acho que não veio aqui nada da receita própria. Veio, Creu? Temos, sim. Tem. Está aqui também. Depois está aqui embaixo, 230. Então, em relação a recursos do Tesouro, são 56,9 milhões, dos quais 45,9 são destinados ao pagamento de pessoal e encargos. Para as despesas correntes, são 10,9 milhões. Dos 45 empenhados, disponíveis para pessoal, estão disponíveis, já foram empenhados 16 milhões, liquidados e pagos 14, pessoal.
Para o custeio, os 10,9 milhões já foram empenhados 6,2. E, realmente, o pagamento e pago foram 1,3 milhões de pagamento no custeio. Ele tem uma receita própria, pequena, de 4 milhões, que é utilizada também em pessoal e custeio. Então, de pagamento, até o momento, são 15,9 bilhões, dos quais 14,5 em pessoal e 1,3 no custeio. Então, se a despesa do baile de máscara foi paga, não temos conhecimento. Há uma defasagem, sim, um pouco no pagamento. Isso, o que já é notório e do conhecimento de todos, da forte crise financeira do Estado. Ultimamente, estamos conseguindo pagar a despesa de pessoal em dia, porque é prioridade governamental e é o maior esforço, inclusive com antecipação de receitas extraordinárias. Senão, a gente não teria conseguido nem acertar o pagamento de pessoal. Isso vem por conta da adesão, né, ao plano de recuperação fiscal, que permitiu que o Estado tenha acesso a mecanismos de ajuste, como é o pagamento da dívida, a realização de operações de créditos, embora não tenhamos espaço fiscal nesse sentido atualmente, por causa do problema da crise financeira. E o pagamento realmente, atualmente, está em dia. Está em dia porque, nesse ano, conseguiu-se fazer a operação de antecipação de receita de venda de alienação de royalties, e, no ano passado, a antecipação da receita de SEDAI com a operação do Banco Paribas. Isso deu ao Estado uma disponibilidade financeira em torno de 3 bilhões, mais 5 bilhões de reais, juntando as duas operações, que permitiu, então, cumprir o pagamento dos servidores. Mas, na realidade, há despesas ainda a serem pagas, principalmente um RP, que já é de conhecimento de todos, que as contas de gestão já estão publicadas, e o Estado tem comparecido aí, fazendo esforço para botar em dia suas finanças, que temos um prazo definido. Temos um prazo pactuado com o governo federal, mas temos que caminhar nessa direção para o equilíbrio das contas. Afinal de contas, nós somos o segundo Estado da Federação e temos que caminhar no equilíbrio das contas públicas. Com todo esforço, é o que se tem feito, a Secretaria de Fazenda atendendo aí as prioridades do governo. Obrigado, doutora Josélia Castro. Deputado Luiz Paulo. Deputado Zaqueu, para ficar exatamente no tema, não quero sair para aqui fazer análise da conta do Estado, porque a Comissão de Orçamento se reúne amanhã no sentido de julgar as contas de 17, e os números são tenebrosos. Eu queria ficar no tema dessa audiência pública. Por isso, queria pedir, com autorização de Vossa Excelência, que o senhor Fernando Bicudo, presidente da Fundação Teatro Municipal, nos explicasse claramente o que houve e está havendo com o espetáculo já ocorrido, sob o ponto de vista financeiro, das contratações, etc., chamado Um Baile de Máscaras, e o que perspectiva nós temos sobre a questão também gravíssima sobre a temporada anunciada. Queríamos focar nesses dois temas. Com a palavra, o presidente da Fundação Teatro Municipal, Fernando Bicudo. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui perante os nobres representantes do povo carioca para poder dar... Fluminense.
e Fluminense, exatamente, Fluminense, para poder dar as devidas explicações e esclarecimentos, porque a mídia, ela nem sempre apresenta os números confiáveis. E nós temos aqui a presença de toda a equipe financeira do teatro, estamos com o diretor administrativo, estamos com o diretor financeiro de produção, o vice-presidente, a nossa assessora jurídica, nosso assessor artístico, vários membros da nossa equipe. E aproveito para saudar o nosso grande deputado André Lazzaroni, que foi um grande presidente do Teatro Municipal, para dar os números corretos. Bom, em relação à mídia, principalmente, eu gostaria de dizer que temos um estudo independente que eu gostaria de passar para os nobres deputados, presidente. Para conhecimento do que aconteceu no Teatro Municipal desde que nós assumimos, e esse estudo de mídia, ele foi aferido entre 1º de março e 16 de maio. Nesse período, nós tivemos, em resumo, 88 reportagens e notas na mídia impressa, internet, rádio e televisão. Desse total, 85 reportagens, ou 96,6%, são positivas. A coletânea de notícias que nós conseguimos na mídia espontânea, não pago com governo, com verba do governo, atingiu 53.272.226 internautas, leitores, ouvintes e telespectadores. Seria necessário investir 11.328.735 reais para que a seleção desses textos fosse publicada através de peças publicitárias. Caso fosse publicada na mídia impressa, o valor equivaleria a cerca de 20,7 páginas inteiras de um jornal como O Globo. Se a veiculação fosse na internet, seria responsável por 183,5 páginas do Globo On. Isso é para mostrar que há uma aprovação na mídia de 96,6%, e eu tive a alegria de, ao abrir a temporada do Teatro Municipal do Conselho da Ressurreição, agradecer o trabalho do nosso nobre ex-presidente André Lazzaroni, que tirou água de pedra no ano passado, que conseguiu coisas inacreditáveis, atualizar salários e manter o teatro aberto, apesar da paralisação dos nossos valorosos corpos artísticos que estão aqui representados. E quanto aos números, eu gostaria de dizer, secretário, que nós nos mantivemos estritamente dentro do orçamento previsto. Eu tenho aqui
demonstrativo de despesas da ópera Baile de Máscara e convido a todos que, após, desejando, venham em comissão ao Teatro Municipal marcar uma hora com a nossa assessoria para acompanhar os processos que estão refletindo esses números. Os números que eu tenho são os seguintes. É válido fazer uma pequena retrospectiva. A nossa gestão começou, eu fui nomeado no dia 28 de dezembro e comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro. Todo mundo sabe que um teatro do gabarito do Teatro Municipal ou qualquer grande produção necessita de meses de preparo para que nós pudéssemos colocar espetáculos em cena, especialmente vindo de um período de crise que o nosso país sofreu como nunca na história. Nunca sofreu o Brasil uma crise igual a que nós passamos o ano passado, que não foi apenas do Rio de Janeiro, que teve a sua arrecadação diminuída drasticamente com a queda do petróleo, a sua arrecadação caiu, o que obrigou, tivemos problemas com a Procuradoria Pública, que pegou a receita do Estado, o que prejudicou para que a Secretaria de Fazenda fizesse o pagamento dos funcionários, que chegou a ficar, infelizmente, até 4 meses atrasados. Porém, o teatro continuou na ativa. O teatro continuou na ativa. A ópera Baile de Máscaras. Quando nós fizemos o início da temporada, nós ainda não tínhamos tido o arresto das receitas do Estado, e o Estado tinha uma previsão de receita que é diferente em janeiro do que ela passou a ser em função da queda do preço do petróleo, em função da queda da arrecadação, etc., etc. Isso interferiu na nossa programação. O que me preocupava extremamente, como carioca, e agora eu falo como carioca, que frequenta o Teatro Municipal desde 1952 e que honradamente fui diretor artístico de 83 a 89 e que vi momentos de glória em que esse teatro aqui era o maior teatro do Brasil, um dos melhores do mundo, referência na mídia internacional. E perdendo a sua importância. Em 6 de junho, eu tenho uma matéria aqui do Estado de São Paulo, onde a Prefeitura de São Paulo anuncia a assinatura de uma transferência para um instituto para administrar o Teatro Municipal de São Paulo, pagando todas as suas atividades, programação, corpos artísticos, acervo, etc., no valor de 577 milhões, o que equivale a um dispêndio da Prefeitura de 115 milhões e 400 mil reais por ano. Isto é mais do que o dobro, isto é mais do que o dobro do que nós dispomos no nosso Teatro Municipal, cujo orçamento foi diminuindo
paulatinamente. Eu me lembro, em 2002, quando o nobre, então, secretário Antônio Grassi assumiu a Secretaria de Cultura, me convidou para a presidência do Teatro Municipal, e eu morava no Maranhão nessa época, e vim para conversar. E ele me mostrou o orçamento do teatro, que era muito superior a esse que nós temos hoje, de 56,9 milhões, sendo que desses 56,9 milhões nós temos para projetos apenas 2.799.000 previstos, enquanto que naquela época o orçamento era de 19 milhões. Nós estamos falando de uma redução, não é drástica não, é dramática. Bom, é isso aqui. Bom, esse valor, esses 2.799.000, 1,5 milhão é de fonte 230. Ou seja, a metade desse valor é recurso que o teatro consegue através de sua bilheteria. Portanto, de aporte do governo, da Secretaria da Fazenda, através da fonte 100, nós temos em torno de 1,5 milhão. Teríamos. Por quê? Até a presente data, nós não recebemos nenhum centavo da fonte 30, da fonte 100, apesar do secretário Leandro Monteiro ter enviado pedidos à Secretaria, a pedido das cotas financeiras à Secretaria da Fazenda, o secretário de Fazenda ainda não liberou nenhum centavo de verba para o Teatro Municipal. Quando nós fizemos a nossa programação, nós tínhamos não só esse quadro de prioridade do governo da prefeitura, mas muito pior do que isso, a propaganda do Teatro Municipal de São Paulo dizia: o mais importante teatro do Brasil. E isto me doeu profundamente, porque o mais importante teatro do Brasil é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E, infelizmente, quando eles anunciaram, por serem os mais ativos, eram realmente os mais importantes. Então, eu me empenhei, junto à nossa equipe, para nós fazermos uma programação que colocasse o Teatro Municipal do Rio de Janeiro de volta no seu devido lugar de mais importante teatro do Brasil, porque o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele não é apenas uma das 7 maravilhas do Brasil, ele não é apenas a mais importante usina de criação deste país, mas ele é um polo de desenvolvimento, de criação de empregos, que está provado, estudos da Fundação Getúlio Vargas, que para cada R$1 que se aplica na cultura, gera R$19 em renda. E sem falar na prefeitura, na cidade, o que nós teríamos de turistas que nós perdemos. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nos anos 80, final da década de 80, tinha entre
800 e 950 mil espectadores por ano. Isto sem contar, isto dentro do teatro, isto sem contar a apresentação que nós fizemos na ida na Quinta da Boa Vista, que reuniu 500 mil de pessoas. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele tem a sua programação feita de uma forma consciente, de uma forma correta, dentro das orientações que foram dadas para o secretário, que números não verdadeiros a imprensa passou para ele. Por exemplo, nunca aconteceu de existir figurino de 600 mil, né? Nunca existiu isso. Esses figurinos, eu quero lhes dizer que foram figurinos para uma ópera que nós pretendíamos fazer para causar um grande impacto na mídia nacional, e conseguimos, tanto é que está o resultado que os senhores estão vendo, que nos deu essa mídia de 11 milhões, quase 12 milhões de reais, se tivesse que ter sido paga, e não foi, né? E mais importante, era nós trazermos o público de volta ao teatro com a confiança. Por isso nós fizemos, na nossa abertura, o nosso concerto da ressurreição, que não era apenas a ressurreição, que é o nome da Segunda Sinfonia de Mahler, mas era a ressurreição dos nossos corpos artísticos, que participaram os 3 desse espetáculo, que era a ressurreição de nossa secretaria, de nosso governo, de nosso Estado. Nós pretendíamos, como bandeira, apresentar esse espetáculo, que foi um sucesso extraordinário, e ainda terminamos a temporada fazendo a R$1 para a população, e usamos preços populares na nossa temporada. Ao mesmo tempo, para que nós pudéssemos viabilizar este concerto, como nós temos um gravíssimo problema, gravíssimo, que é o desfalque dos nossos corpos artísticos, que estão desfalcados, e foi das primeiras coisas que eu fiz ao assumir, foi de ter um estudo da orquestra que está aqui e irei disponibilizar para a Assembleia. Irei disponibilizar para a Assembleia, onde nós temos um desfalque, um déficit imenso de músicos. Temos um estudo comparativo com orquestras de outros estados, e vendo não só a discrepância numérica, mas também salarial, que um músico, por exemplo, que começa na orquestra do Teatro Municipal após mais de 10 anos de estudo, de preparação, começa com um salário irrisório de R$ 3.100. Então, além desse efetivo reduzido da orquestra, do coro, do balé, nós, para fazermos o Concerto da Ressurreição, usamos de criatividade e parcerias, porque essa é a palavra que nós usamos. Nós vamos fazer parcerias para diminuir os nossos custos, porque se nós fôssemos fazer esse baile de máscara, por exemplo, que foi a produção mais cara, como
o nobre deputado Luiz Paulo mencionou, nós fizemos uma parceria com a Ópera de Kiel, na Alemanha. Originalmente, o que estava programado seria a ópera Um Baile de Máscaras, mas sob a minha direção, a convite do então presidente do teatro, Isaac Karabichevski, e eu abri mão de fazer essa direção, porque entrei em contato com o mais conceituado diretor de óperas que nós temos no Brasil, que é um ítalo-brasileiro, Pier Francesco Maestrini, filho da pianista brasileira Cesarina Riso, dona da Vila Riso, e do grande encenador italiano Carlo Maestrini, que foi um dos 3 maiores diretores do Scala de Milão, juntamente com Visconti e outros menores, mas eram os 2 principais. Pier Francesco Maestrini, quando eu assumi a direção do teatro, que eu conheço desde garoto, porque nós frequentamos o teatro, eu frequento o teatro, desde 52, porque minha mãe era bailarina e me levou. E eu tenho 71 anos de idade. Portanto, os senhores façam a conta que há 57 anos que eu sou frequentador do teatro, 56 anos, é ruim de fazer conta. Eu sou frequentador do teatro e assisti todas as grandes produções, inclusive por vir de família de classe média. Entrei para a claque do Teatro Municipal para não ter que pagar o ingresso e ficar lá em cima na galeria aplaudindo, ensinando o público a aplaudir nas horas certas. Então eu conheço o que é uma produção, eu conheço o que é uma boa produção, o que é uma má produção. Eu conheço vozes, eu estudei música, estudei canto, estudei balé, fui ator, meu primeiro trabalho foi como ator. Presidente. Conheço teatro... Só um segundo, por favor, só para encerrar o raciocínio. E eu queria fazer um espetáculo que reunisse todos os corpos artísticos. Por isso nós conseguimos a ressurreição. Para conseguir, nós fizemos uma parceria com a Orquestra Sinfônica Brasileira, senão nós não teríamos condições de colocar isso no palco. Esse foi um preâmbulo para podermos chegar no Baile de Máscaras. Por quê? Aqui nós não tivemos que pagar por músicos extras, por causa da parceria inédita que fizemos com a USB. Quando fizemos o nosso orçamento, nós não sabíamos dessa deficiência que nós tínhamos nos corpos artísticos e tivemos que aumentar os orçamentos para poder contratar 27 músicos, 19 coristas e 20 bailarinos. Isso aumentou o nosso custo, que não estava previsto. Contudo, diante do pedido do secretário e diante da realidade da Secretaria da Fazenda, nós readequamos os nossos custos e a nossa produção, que originalmente estava em 1.714.000, que foi autorizada pelo secretário, nós reduzimos para 1.340.000, sendo que, até agora, nós só conseguimos pagar 290.000 por conta dos nossos próprios recursos de bilheteria. Os figurinos, que essa produção era para ter vindo inteiramente da Alemanha, vieram
os efeitos especiais, os cenários. Quem assistiu algo que no Brasil nunca foi visto. A ópera se passava como se fosse dentro de um computador, de um filme tipo Tron, tipo Guerra nas Estrelas, e com 3 projetores, com filmes simultaneamente sendo passados, com efeitos de computação gráfica, com computador, e as roupas, esses filmes, nós conseguimos. Se nós tivéssemos que pagar por esses filmes, nós gastaríamos uma quantia que eu nem imagino. Muito mais do que 1 milhão. Muito mais do que 1 milhão. Os figurinos não puderam, que originalmente viriam, não puderam vir ao Brasil porque a ópera fez tanto sucesso na Alemanha que eles tiveram que estender a temporada, inclusive para outras cidades na Alemanha. E nós fomos obrigados a abrir um processo para fazer a confecção dos figurinos. Figurinos futuristas, como se fosse um Guerra nas Estrelas. Figurinos contemporâneos, com um detalhe que também é inédito no Brasil, iluminados com fios de LED que mudam de cor. E nós, por 460 peças, 460 peças de figurinos, nós gastamos R$330 mil. 460 peças por R$330. Quero lhes dizer, e estou falando em primeira mão, inclusive, para a minha equipe, que o diretor desta ópera, Pier Francesco Maestrini, que depois que dirigiu na Alemanha, foi dirigir La Ville de Régiment na nova ópera de Pequim, foi fazer um convênio com a ópera de Tóquio, foi fazer um convênio com a ópera do Scala de Milão, e na Geórgia, como é o nome da cidade, por favor, assessor Marco Menezes? Tbilisi. A ópera de Tbilisi está interessada em adquirir os nossos figurinos, a nossa produção, por um valor superior ao que nós gastamos. E aí vem o nosso planejamento de longo prazo, porque, infelizmente, eu venho de um tempo que eu acompanhei, em 1976, a reforma e a construção da Central Técnica de Produções, feita pelo Adolfo Bloch, onde essa Central Técnica de Produções tinha 345 técnicos, marceneiros, carpinteiros, costureiras, aderecistas, peruqueiros, de toda a gama de necessidades para o Teatro Municipal. Essa Central Técnica de Produções, desculpa, eu falei 375, a bem da verdade eram 360, né? E essa produção, essa Central Técnica de Produção, foi que viabilizou não apenas todas as óperas do teatro, desde sua abertura, que ela fabricou, como eu tenho a alegria e extrema honra de dizer que nos 5 anos que eu fui diretor artístico e que programei as óperas do teatro, eu não usei nenhum centavo
de verba da secretaria, porque eu fui o idealizador da Associação de Amigos do Teatro Municipal e eu consegui verbas de patrocínio e jamais empenhei um centavo para produzir as óperas. Inclusive, essa ópera, Aida, que na época me custou $550 mil, $550 mil, e depois um de meus sucessores entrou na concorrência. Essa ópera que eu levei para a Quinta da Boa Vista, com 9 cenários, 550 figurantes, entrou na concorrência do Metropolitan Opera House e ganhou. E o Metropolitan acabou adquirindo a nossa produção do Rio de Janeiro por mais do dobro em dólar do que eu gastei. Então, eu quero mostrar que nós podemos ter nosso diretor de ópera, conselheiro mor da ópera, Pier Francesco Maestrini, está fazendo parcerias com grandes companhias de ópera pelo mundo. Nós já temos La Bohème, temos Fedora, com grandes companhias de óperas no mundo, para fazermos em regime de coprodução, o que poderá representar, se conseguirmos resgatar a Central Técnica de Produções, a nossa produção do Teatro Municipal gratuitamente nos anos seguintes. Agora, para isso, nós precisamos resgatar a Central Técnica de Produções, que, infelizmente, com a reforma aliás, boa lembrança, muito obrigado, Silvio. Eu queria dizer que, além das produções do teatro, eu tive a alegria também de incluir no orçamento da produção das óperas uma quantidade imensa de madeira. Sabe para quê? Para construir, e construímos todas as cadeiras escolares e móveis dos CIEPs da administração de meu secretário de Cultura, Darcy Ribeiro, que foi quem me levou para o teatro. Nós construímos as cadeiras do CIEP, quantidade imensa de madeira nós embutíamos no preço das óperas. Então, essa Central Técnica, ela foi, infelizmente, desativada, umas 5 ou 6 administrações atrás. Ela foi perdendo o seu valor, porque havia uma ideia, 5 ou 6 gestões, aliás, em 95, Presidente, em 95, pela primeira vez, um diretor chamado Calil queria transformar o teatro em OCIP. Essa ideia foi retomada um pouco depois, anos depois, e desde 95 que a CTP perdeu os seus 360 funcionários e hoje nós temos apenas 4 funcionários. 4 funcionários. Porque queriam transformar, não tinha importância a Central Técnica de Produções se o teatro iria ser transformado numa OCIP para aluguel de musicais. OS. Uma OS. OS, Que não se transformou pela luta do conjunto dos funcionários de teatro municipal. E a isso devemos muito a participação do nosso deputado Luiz Paulo. Então, a quem eu agradeço mais uma vez, que eu já agradeci centenas de vezes, eu participei das audiências públicas
desse processo. Então, não só a Central Técnica foi perdendo, como os corpos artísticos, que para uma OS seriam totalmente dispensáveis. Eu soube até que havia um contrato para se encenar no Teatro Municipal o Fantasma da Ópera por 6 meses. Imaginem. Um absurdo. Mas nós, os corpos artísticos do teatro, resistem. O corpo técnico do teatro também está desfalcado. Nós carecemos de 40 técnicos no palco para que nós possamos operar os espetáculos, não só da casa, como os de fora. Então, eu gostaria de dizer que entre as 2 primeiras produções, o concerto e a Assembleia e Baile de Máscara. O Baile de Máscara e a Ressurreição, nós tivemos um gasto de R$ 1.929.802, isso está contabilizado em processos, e desse valor nós pagamos 510 mil com recursos da bilheteria do teatro, e nós estamos aguardando que o nosso secretário de Finanças libere as PDs, não é isso? A cota financeira para R$ 1.419.802 que o nosso brilhante secretário Leandro Monteiro já encaminhou para a Secretaria, ofício, pedindo a sua liberação, e a nossa equipe vem insistentemente pedindo, pelo amor de Deus, que nos libere essa cota financeira. Bicudo, nós sabemos... Só um minutinho. É o seguinte, esta audiência pública, da parte que me toca, irá até meio-dia, porque tem colégio de líderes que eu vou participar. O senhor está falando há 45 minutos. O senhor tem o dom da palavra. Muito obrigado. E como eu sou mais velho que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, o senhor tem 71 anos e eu tenho 72,5, nós temos muita história para contar a partir da nossa adolescência. Deputado Eliomar, então, mais ainda. Mas a questão específica, e eu tentei aqui extrair os números ao longo da sua fala, é que o espetáculo Baile de Máscaras, com todo o esforço que o senhor desenvolveu, custou R$ 1.340.000. O número é seu, o número já reduzido. Isso. Então, estou supondo que este valor foi empenhado e Sim. foi liquidado. Não. Não está Empenhado. Não Não tá- liquidado. não tá liquidado, então o senhor ainda não reconheceu a dívida. Não, nós- Olha só, vamos para os termos fazendários. Fazendário aqui. Você empenha, quando você atesta as faturas, você liquida para depois pagar. Liquidado não é sinônimo de pago. Então, se um espetáculo já foi realizado, ele foi empenhado. Suponho que o senhor e seus gestores liquidaram esse valor, isto é, reconhecem que devem 1.340.000. Desse 1.340.000, 290 foram pagos com recursos de bilheteria. Isso. Logo, falta pagar 1.050.000, que é devido a recursos que eles seriam transferidos da Secretaria de Estado e Fazenda através das cotas de liberação. Perfeito. Bom, o senhor afirmou que, somando o concerto da ressurreição e o baile das máscaras, o senhor gastou
1.920.000. Sim, senhor. E que já pagou, e por via de consequência liquidou esses valores, mas somente pagou 510 milhões. Desculpa, 510 mil reais. Com receita de bilheteria. Perfeito. Fonte 230. A fonte 00, o senhor está virgem. Virgem. Totalmente. A Secretaria de Fazenda não lhe repassa esses valores insignificantes perante o montante de orçamento. Mas o senhor também me afirmou que o senhor tem para projetos 2,8 milhões de reais, 2,799, 2,8. Se o senhor já gastou aproximadamente 2 milhões, só sobram 700 milhões. 700 mil reais. Os valores tão baixos que, como a gente fala com a Fazenda em milhões, eu estou aqui cometendo este erro sucessivamente. 700 mil reais. Então, eu quero saber, e tudo que o senhor falou quanto o desmonte do Teatro Municipal, isso tudo é verdade, é incontestável, etc., etc., só é contestado quando o senhor faz as séries históricas do que é a crise de 16 e 17, o senhor embola 17 com 16, mas não é... É a idade, o senhor me desculpa. Não é a sua especialidade. Mais lúcida que a minha. A sua especialidade é o teatro. A especialidade é o teatro. Mas eu queria saber o seguinte. Olha, primeiro, e não está aí para responder, infelizmente, deputado André Correia, André Lazzaroni. O seu sucessor não atendeu o convite. Não sei se posteriormente o deputado presidente vai ter que não mais convidá-lo. Mas para isso tem que aprovar, né? Sim, perfeitamente. Dentro de tudo dentro da legalidade. Claro, tudo dentro das regras. Tem que aprovar. Vai ter que convocá-lo. Claro, aí é outra questão. Porque eu acho um desrespeito um secretário não atender uma solicitação de uma comissão aprovada pelo plenário. Eu ainda estou falando. Bom, eu queria saber do senhor como é que o senhor vai fazer o restante da programação, como é que esses próximos semestres, assim que acabar a pseudo-euforia da Copa do Mundo, que os holofotes novamente se voltem para a vida normal da nossa cidade e do nosso estado, e que o Teatro Municipal é o foco central da nossa cultura, como é que o senhor vai produzir os outros espetáculos? Está aí o corpo artístico, com 700 mil reais. E se vai conseguir ou não, porque é isso que a gente quer saber do senhor. Se as contas suas estão fechadas ou não, quem tem que contestar ou não aqui é o secretário em primeiro momento. Você vai fazer pergunta? Eu posso responder agora? Eu queria que o senhor respondesse. Eu queria fazer uma sugestão ao presidente. Só antes do deputado André. Deputado André. Só uma sugestão, presidente. Vossa Excelência vai caçar a palavra antes da sugestão, aí também. Nunca. Só quero uma sugestão. Nunca. Antes do presidente responder, como o deputado Eliomar tem perguntas, provavelmente eu farei perguntas, para que a coisa não fique somente na pergunta e aí responder a coisa. Realmente, Fernando Bicudo, ele falou além do 45 minutos, eu não contei, mas como estava falando tão magistralmente, eu não percebi. A minha sugestão é que as pessoas perguntem para no final ele responder as perguntas de uma forma geral, porque eu acho que eu vou sair meio-dia também, porque nós temos reunião de líderes. Deputado André. Eu acredito que a própria plateia, eu queria também, senhor presidente. Os próprios corpos artísticos devam ter perguntas. Então faltam 15 minutos para que meia hora. Não, 25 minutos, 24 minutos para que a gente saia. Então, se pudéssemos abrir para as perguntas e as pessoas perguntam, e ele no final responde, para mim é uma sugestão a Vossa Excelência. Dada a sugestão de Vossa Excelência. Eu vou ser breve e vou responder objetivamente. Só um minuto. Deputado André, dado a sugestão de Vossa Excelência e a finalidade da convocação da audiência e a finalidade principal
acabou de ser a pergunta do deputado Luiz Paulo, então eu passo a palavra agora ao presidente Fernando Bicudo, para que rapidamente consiga fazer essa resposta, depois a gente passa aqui para o corpo artístico, para o corpo técnico que está esperando, e aos senhores deputados. Nós precisamos terminar ao meio-dia. Tá? Eu acabei de, deputado Luiz Paulo, acabei de receber uma mensagem do secretário, ele foi levar a filha dele e passou uma bebê de 3 meses de idade, foi levar ao médico, por isso que ele não pôde vir. Pois ele vai mandar para o deputado e disse que está à disposição da comissão para vir a qualquer momento que a comissão deseje. Bom, então, respondendo, mas não esquecendo do nosso objetivo inicial, que é colocar o Teatro Municipal, que fizemos uma programação que realmente é impressionante, como nós não temos há muito tempo, e por isso fizemos o Baile de Máscaras. Nós vamos continuar a nossa programação já na semana que vem, aliás, esta semana, não, semana que vem, sábado, dia 23, com o balé, um baile, Joias do Balé, que são 3 balés com os corpos artísticos do teatro. Temos Raimonda, L'Espectre de la Rose e Le Sylphide, que ficará em temporada. Para nós viabilizarmos o concerto de Nelson Freire, o maior pianista, um dos maiores do mundo, que foi a primeira pessoa que eu programei nesta temporada, por conhecê-lo desde o tempo que ele tocava de calça curta. Ele disse para mim: Bicudo, o único... nós estamos fazendo uma parceria com a Delarte, que está nos ajudando a viabilizar este concerto com o maestro Leninger e o Nelson Freire, que tocará 2 concertos com orquestra, que é a primeira vez que ele faz isso em 20 anos. A produção seguinte é West Side Story. West Side Story é uma produção que contará com os corpos artísticos do Teatro Municipal e é uma coprodução com o Cláudio Botelho e Charles Miller. Esses são os nossos próximos, as nossas próximas produções. Agora, a partir desse estudo que eu passei à mão dos senhores, onde o teatro tem uma aprovação, nós pretendemos, isso aqui nós estamos praticamente indo bem adiante. Qual é a empresa que, diante de um estudo desse, não há de reconhecer o Teatro Municipal como a melhor vitrine para o seu produto, quando ele tem 96,6% de aprovação, atingiu Presidente, 53 milhões. Esses dados, Vossa Excelência, já nos passou. Então, vamos procurar patrocinadores, inclusive já temos uma verba da Petrobras aprovada. Obrigado, presidente Fernando Bicudo. Para deixar até para complementar, eu tive a honra... Deputado André Lazzaroni com a palavra. Eu tive a honra de ser presidente do Teatro Municipal. Tive a honra de ter sido secretário de Estado de Cultura durante 9 meses e acumulei. Eu convidei o Milton Gonçalves, à época, para ser o presidente, e aí algumas pessoas me perguntaram por que eu estava tirando o ex-presidente Ripper, apesar de não tê-lo conhecido profundamente. Eu, na época, nem falei nada porque eu queria ter, assim, uma oportunidade até de explicar. A saída dele, à época, quando secretário, quando eu assumi, ele estava na Europa, passando uma férias de 30 dias, e nem o telefone ele pegou para me ligar. O Teatro Municipal é um teatro sensível. É um lugar onde as energias, elas estão ali aflorando, deputado Luiz Paulo. É um lugar onde as vaidades também afloram. Nós lidamos ali... Quanto a isso, eu não com tenho grandes... dúvida. Nós lidamos ali com os maiores
das áreas tanto de orquestra, de coro e de balé. O que o presidente Fernando Bicudo ressalta aqui é que realmente o Estado, por ter perdido a sua capacidade arrecadatória, por estar com um déficit muito violento, acabou deixando o teatro de lado. Eu me lembro muito bem que naqueles 9 meses, 4 meses de atraso, se não fosse a parceria com os funcionários, um corpo artístico do Teatro Municipal, com as associações que estão aqui representadas, no primeiro mês a gente já teria fechado. O teatro, ele funcionou e nós não tivemos nem 2 milhões de investimento. O investimento do Teatro Municipal, ele vem caindo, e essa casa que hoje discute, infelizmente não fez nada para mudar isso também. Agora nós temos uma oportunidade, vamos aprovar a lei de diretrizes orçamentárias agora, e vamos a lei orçamentária. Vamos ter a oportunidade de mudar essa realidade. Se Deus quiser. De colocar dinheiro no teatro, orçamento no teatro, para que o próximo governo possa realmente investir. Se não fosse, deputado Luiz Paulo, não fosse a parceria com algumas empresas, à época em que fui presidente do teatro, não fosse a colaboração dos seus funcionários, que mesmo com 4 meses de salários atrasados, assim, a benevolência, eu digo ao senhor que hoje o teatro estaria fechado e seria uma casa de aluguel. O déficit que nós temos hoje, eu não sei, mas quanto tempo nós teremos de corpo de balé? Estão se aposentando. O bailarino com 40 anos já não entra, praticamente não entra mais no palco. Como é que nós vamos fazer para repor isso, recompor isso? Nós temos um corpo de baile de alto nível, um balé de alto nível. Como que nós vamos repor o coro? Como que nós vamos repor a orquestra? Essa casa vai ter que pensar nisso. Qual é o teatro que nós queremos? Qual é o teatro que o Estado do Rio de Janeiro quer? Se nós queremos uma casa de espetáculos de aluguel, ou se nós queremos um corpo artístico de alto nível que não perde para nenhum lugar do mundo. Nós temos um déficit de 416 funcionários. Isso vai... Só um número. E cada dia piora um pouco, a cada ano vai piorando. A gente percebe que a cada ano esse déficit vai aumentando. Até hoje, e aí eu já aproveito aqui a presença da doutora Josélia, para que ela nos auxilie no pagamento do centenário dos funcionários. Muito bem. O centenário dos funcionários, o que é o centenário? O centenário é uma verba que o Teatro Municipal ele estruturou, idealizou e vem realizando há anos, para que possa dar uma complementação pelo uso do equipamento do funcionário. E aí, nesse caso, do coro é a voz, do balé é o seu corpo, e da orquestra o seu equipamento. Então, nós precisamos, realmente, deputado Luiz Paulo, quando o senhor sugeriu essa audiência, eu fui e concordei com Vossa Excelência. Aliás, nós conversamos sobre isso. Disse a ele da importância dessa audiência para que essa casa ajude o Teatro Municipal. Nós precisamos, deputado Zaqueu, fazer mais audiências, porque se nós deixarmos, a cultura fica relegada a 10º plano. A cultura foi a que teve o orçamento ao longo desse período mais cortado pela Secretaria de Fazenda e pela Secretaria de Planejamento. Então eu quero aqui me solidarizar ao presidente, me solidarizar aos corpos artísticos, dizer que a gente precisa aumentar o orçamento. Um orçamento de 11 milhões para uma temporada, um orçamento de 1 milhão, assim, um orçamento de 1,5 milhão para uma ópera, quem faz ópera sabe que não é muita coisa. Quem faz ópera sabe que é um orçamento, e que ópera, em nenhum lugar do mundo, deputado Luiz Paulo, ela dá lucro. Isso. Sabem disso. Não adianta dizer que vai dar lucro. O Teatro Municipal, se olhar para o Teatro Municipal como uma casa que tem que dar lucro, nós não teremos o que nós temos hoje. Nós não teremos ópera, nós não teremos, talvez, no máximo, o balé de final de ano quebra-nozes. No máximo.
Olha que esse ano não conseguimos fazer, porque para a reforma do figurino do balé do Quebra-Nozes, nós precisamos de R$1.200.000. Por isso que não fizemos, porque nós não dispunhamos desse recurso para investimento. Então, essa casa precisa auxiliar a população do Estado do Rio de Janeiro, orientar a população e dizer o seguinte: qual o teatro municipal que nós queremos? Nós queremos um teatro municipal sem corpo artístico, sem balé, sem ópera, sem coro, sem orquestra? Ou nós queremos um teatro municipal de ponta, de alto nível e que funcione 365 dias por ano, não, claro, mas durante o período correto e que tem uma temporada completa? É isso que nós precisamos apontar. Dizer que uma ópera, ao custar R$1,5 milhão ou R$1.340.000, é cara, não é verdade. Dizer que ela não faturou e não se pagou, também não está me dizendo nada, porque isso daí eu tive no Teatro Municipal. Talvez se eu não tivesse passado por lá, olhando aqui para os nossos companheiros, eu tive a oportunidade de dialogar nos momentos mais difíceis, estava todo mundo sem salário, e levei uma palavra de alento, uma palavra de conforto, e me posicionei ao lado dos senhores o tempo inteiro, desde a época que queriam colocar o S. Talvez, deputado Luiz Paulo, o teatro já tivesse acabado. Essa que é a realidade. O teatro, pelos governos André, que passaram... concluir, por favor. Deputado Zaqueu, os governos têm procurado acabar com o Teatro Municipal e nós não vamos deixar. Eu quero deixar aqui um compromisso que nós não vamos deixar. Principalmente o atual governo. Não é verdade, Apenas deputado. para Não é verdade. Por favor, por favor. Apenas para informação. Um minutinho. Não é verdade, deputado. Não é verdade. Desde o governo Marcelo Alencar, ao qual o senhor foi vice-governador, o Teatro Municipal vem perdendo a sua capacidade. Só teve capacidade no governo Brizola com Darcy Ribeiro. Essa é a realidade. Tanto é verdade que até hoje não repassaram R$1 de cota É a verdade. ao Teatro Municipal. Vossa Excelência sabe como está a Terminei, penúria terminei. desde Deputado o governo André. de Vossa Excelência. Terminei. Deputado André, deputado Luiz Zaqueu, Paulo, doutora eu gostaria Josélia. de uma réplica aqui para o Minutinho. do 1 centavo de cota. Tem um dado que eu gostaria de complementar. Presidente, um minutinho. Não, 20 presidente, segundos não. Ao deputado. Vossa Excelência já falou 50 minutos. Sim. Então, por favor, nós estamos aqui conduzindo os trabalhos. Eu sou muito paciente, mas eu vou dar a palavra aqui Tudo bem. aos representantes do SINTAC, ao Manuel Pereira, ao Rubens e ao Ciro Araújo, representando aí o corpo de coral. Então, e depois passo para o deputado Eliomar. Com a palavra, Manuel Pereira Mendes. Bom dia, deputado. Eu vou procurar ser o mais rápido possível. Primeiro, eu queria fazer uma correção ao que o nosso presidente falou, que ano passado nós ficamos paralisados. Não, nós não paralisamos. O que aconteceu é que, com o atraso dos salários, nós não tínhamos dinheiro para trabalhar. Isso é verdade. E, segundo a questão que também o presidente falou, sobre a nossa situação salarial irrisória, a nossa defasagem salarial está em 150%. Poderia ser maior se em 2012 e 2014, 2012 e 2014, essa casa não tivesse lutado para que a gente conseguisse pelo menos alguma coisa de aumento. E esclarecendo melhor que o deputado Lazzaroni falou da gratificação centenária, essa gratificação foi criada quando o teatro completou 100 anos, justamente pela defasagem de pessoal, principalmente pessoal da técnica, que às vezes é obrigado a dobrar turno para que os espetáculos vão à cena, para pagar uma gratificação a eles por isso, e para os artistas quando tem que exercer alguma função fora da sua atribuição normal, e que, por
problema de andamento do processo, a do ano passado ninguém recebeu, quanto mais a desse ano. E o mais que eu teria a falar já foi dito. Eu vou passar agora a palavra para os colegas aqui. Passa a palavra ao Ciro de Araújo, que está ao lado. Bom dia, senhores deputados, senhor presidente da Fundação, todos os colegas presentes. Eu queria salientar duas coisas primordiais. Eu acho que uma coisa que é fundamental é a defasagem de pessoal no Teatro Municipal. O coro é o corpo estável com menos defasagem de pessoal, mas ainda assim ele é muito afetado por isso, porque o que acontece é que os naipes são... eles acontecem, não é uma questão de só as pessoas se aposentarem. Nós tivemos, por exemplo, 2 falecimentos no naipe dos baixos. E 2 pessoas que se deixam de exercer essa função nesse naipe desequilibram o conjunto total. Então, não é só uma questão de números, é uma questão de absurdos. Nós temos um problema agora também no naipe de mezzo-sopranos. Então, isso é uma coisa que faz necessário que o corpo seja reconstituído. E nós estamos numa atual circunstância em que nós não temos nem, por causa do regime de recuperação fiscal, nós não temos previsão de ter um concurso e, por causa do salário inicial baixíssimo, a gente não sabe nem se conseguindo fazer um concurso, se esse concurso preencheria as vagas com pessoas qualificadas o suficiente. Porque, como o presidente falou, nós temos uma defasagem salarial em relação aos outros estados e coisas muito difíceis. Então, como aquilo que o deputado Lazzaroni falou, o Estado tem que pensar sobre o que ele quer. E essa casa foi muito fundamental quando ela transformou os corpos artísticos do Teatro Municipal em patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós gostaríamos que essa casa também se solidarizasse conosco para acharmos uma solução dentro do regime de recuperação fiscal para repor os corpos artísticos. Eu acho que é fundamental. A questão também do centenário, ela é uma questão fundamental para a gente conseguir fazer uma temporada mais barata. E nós queremos também salientar que nós tivemos, nos últimos 3 anos, diálogos diários com as presidências que se sucederam, tentando mostrar para as pessoas, para os gestores, que, às vezes, a temporada que a gente gostaria de fazer não é aquela que é possível fazer. Então, nós queríamos fazer muita coisa, mas nem sempre as circunstâncias são as circunstâncias que nós queríamos. Então, nós temos tentado mostrar alternativas. Nós fizemos isso na administração do presidente Ripper, fizemos isso no ano passado com o presidente André Lazzaroni, estamos fazendo isso esse ano, tentando mostrar alternativas, porque é possível, sim, fazer uma temporada. Talvez não seja a temporada mais ideal dos sonhos, mas é possível fazer alguma coisa com que nós estamos atualmente com custos baixos. A gente não pode não entregar nada para a população. A gente não pode ficar em casa porque não temos a temporada. Precisamos entregar algo para a população que nos paga. Então é isso que nós queremos dizer. Obrigado, Ciro. Com a palavra, Bruno Fernandes. Bom dia a todos. Bom, a princípio eu gostaria, vou tentar ser breve, gostaria de deixar claro para vocês uma coisa. Explicar um ponto. A função do Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pode parecer muito óbvio para todos, seria dançar. Mas, se não fosse a sua especificidade, o Balé do Teatro Municipal ele tem como sua especificidade em apresentar balés clássicos de repertório. Isso quer dizer, são balés criados, são balés centenários, reproduzidos igualmente em todos os lugares do mundo. Enquanto em qualquer outro país, em qualquer outra cidade fora do Brasil, nós temos de 5 a 6 companhias que desenvolvem esse mesmo trabalho. Nós temos, no Brasil inteiro, nós somos a única companhia clássica que desenvolve esse serviço. Estamos dessa maneira. Enfim, não preciso tocar no assunto sobre 2017, onde o teatro se sustentou pelos seus corpos artísticos e seus funcionários, unicamente. Entramos em 2018 com um deslumbre, minimamente de um funcionamento, na apresentação de uma grande temporada, até irrisória,
no seu tamanho, né, na sua pompa, aprovada pelo nosso secretário de Cultura. Desculpa. E o que acontece é que, dentro disso, o balé do Teatro Municipal, dentro dessa grande temporada de 2018, ele ficou com os mais baratos. Dentro desses balés de repertório, o balé do Teatro Municipal iria apresentar os mais baratos de todos. Isso quer dizer, balés que já têm figurino, cenário, que seriam reformados. Então, o custo, dentre coro e orquestra, dos três, seria o mais baixo. Quais não aconteceram até agora? O balé do Teatro Municipal se encontra acéfalo, desmantelado. Aí nós nos deparamos com o Balé de Máscara. O Balé de Máscara é uma grande obra inédita, feita do zero, traga de fora, que nos traz um grande comparativo. Por que não usar uma produção já existente na casa? De outra ópera ou tanto a mesma. Nos deparamos com uma declaração do nosso secretário de Cultura, errado ou não, mas é o que se apresenta à imprensa, de R$600 mil de figurino, como foi dito pelo nosso presidente. O nosso DO, ele fala que os nossos figurinos, por um Balé de Máscara, custou R$477 mil. E aí, como mais, o DO trata de contratações de diretor para a mesma obra, cenógrafos e cantores, inclusive internacionais. O estranho é que temos tudo isso no Teatro Municipal. Nós temos diretores, cenógrafos e cantores. É claro que, uma temporada ou outra, sempre contratamos estrelas, né, para brilhantar mais o espetáculo, mas o pior, que o DO nos diz que isso foi gasto R$1.714 mil. O que mais nos espanta, segundo a apresentação do nosso presidente, sobre a ressurreição, que foi dito que não teve gasto, o DO nos apresenta R$259 mil de gastos. O mais estranho, né, o contraste gera consciência nesse caso. O Balé Copélia, que seria na atualidade, o balé mais barato que temos, ele, num saldo mais baixo, com menos contratações de bailarinos de reforço, sem reformas de figurino, sem reformas de cenário, ele poderia ser feito, no maior do seu sacrifício, entre R$500 e R$600 mil. O Teatro Municipal, esse ano, ele completa 109 anos. A sua orquestra tem 87 anos. O coro tem 86. O balé tem 81. Como todo senhor de idade, o mínimo que a gente espera é respeito. A população do Rio de Janeiro está sendo privada da cultura. A cultura está sofrendo por megalomania de terceiros e má gestão cultural. O Teatro Municipal é o único no Brasil que detém os 3 corpos artísticos líricos. No Brasil, quando se fala em artes clássicas, o Teatro Municipal é referência no mundo inteiro. E nos encontramos nessa vergonha, que onde se fala muito e nada se faz. Obrigado. Obrigado, Bruno. Com a palavra, Rubem Eloy Schwenk, da Associação dos Músicos. Bom dia a todos, bom dia, senhores deputados, senhor presidente da Fundação Teatro Municipal. Eu falo em nome da orquestra, um grupo que eu tenho muita honra de estar aqui representando. Então, eu tenho 2 pontos principais. Assim. Um é sobre os contratados, que nós precisamos muito deles e que cumprem a mesma função nossa dentro da orquestra. Como já foi bem dito aqui, temos uma defasagem absurda de funcionários e sem esses músicos, esses músicos que completam coro e orquestra, não temos condição de trabalhar, porque tem naipes da orquestra que estão assim, minguando, daqui a pouco eles se extinguem. Então, que haja
eu faço esse apelo para que tenha um cuidado a mais no pagamento deles e pagamento em dia, porque sem eles não temos como trabalhar. O outro é sobre o nosso maestro titular, né? Uma orquestra como um organismo vivo que é. Então, precisamos ter uma liderança, alguém que trabalhe junto, né? Não apenas um chefe. E isso, o maestro Tobias Foltmann, ele conquistou isso ao longo desses anos que ele trabalhou com a orquestra do Teatro Municipal. E, por causa de uma notícia vazada pela imprensa, ele foi sumariamente exonerado. E o que a orquestra inteira, por unanimidade em reunião, inclusive todos os corpos, como estou representando a orquestra, eu estou falando especificamente da orquestra, mas isso compreende todos os corpos. Fazemos a solicitação, eu lamento muito não ter nenhum representante da secretaria aqui, nem o secretário, muito menos um representante, mas provavelmente o deputado André Lazzaroni, que está em contato direto com ele nesse momento, pode levar esse nosso apelo de, independente de já ter sido nomeado um novo maestro, que a orquestra não tem absolutamente nada contra, não é nada pessoal, nada profissional, que seja reconduzido ao cargo de maestro titular da Orquestra Teatro Municipal, o maestro Tobias Foltmann. Esse é um pedido geral dos corpos artísticos do Teatro Municipal. Obrigado, Rubens. Finalizou? Só para completar que não foi exonerado por nenhum problema artístico, nenhum problema pessoal. Inclusive, foi uma coisa direta da Secretaria de Cultura, passando por cima, inclusive, do nosso presidente, que não teve o que fazer em relação a isso. Então, fica o apelo e tenho certeza que isso não é nenhum problema para ser resolvido. Fica aqui o apelo ao nosso vice-presidente, que tem uma grande força junto à Secretaria Estadual de Cultura, para que possa ouvir aqui todos aqueles que se manifestaram. Para finalizar aqui a nossa audiência, vou passar para a doutora Josélia, depois para o Fernando Bicudo, deputado Luiz Paulo, deputado Eliomar. Estou cansado. Realmente, a fala do presidente Bicudo, eu fiquei assim bastante embevecida com a situação e que o esforço que o Estado tem feito para manter de pé o Teatro Municipal, que nós sabemos que é uma joia do Rio de Janeiro, né? E os senhores podem ficar certos que é uma preocupação do Rio de Janeiro manter de pé o Teatro Municipal. Eu aqui falo pela Secretaria de Fazenda, mas eu tenho certeza que ele faz parte da política governamental. Porque se não está melhor, se nós não estamos atendendo satisfatoriamente, porque todos reconhecem a crise financeira do Estado. Esse ano, nós já temos uma perspectiva melhor. Nós já estamos conseguindo pagar algum custeio. Mas, em 2017, foi uma verdadeira hectacombe. Em 2016, pior ainda, por causa dos constantes arrestos que eram feitos para pagar o pagamento de pessoal de outros poderes e também manutenção de alguns hospitais. Então, o Caixa do Rio de Janeiro ficou totalmente sem condições de pagar, de cumprir suas despesas e de gerenciar o dinheiro. Mas isso está passando e nós temos agora uma perspectiva já, olhando para o fundo do túnel, não está muito perto, mas estamos melhor. Em relação à cota financeira liberada esse ano, nós já liberamos, quer dizer, implementamos no sistema, e ontem, a pedido do secretário de Fazenda, de Cultura, mais uma parcela para toda a área de cultura. E hoje, para o Teatro Municipal, de cota financeira, foram liberados 2,2 bilhões. E foram emitidas PDs no valor de 1,8 milhões e conseguimos pagar 1,6. É claro que é pouco, a manutenção, eu acho que tenha sido mais beneficiada aqui do que a própria programação,
Porque o teatro sem manutenção, ele não pode abrir. Ele precisa ser limpo, ele precisa ter um ar-condicionado funcionando. Que nós reconhecemos tudo isso. Mas estamos fazendo esforço nesse sentido. Eu vou ser breve, mas vou apenas aqui colocar fazer uma observação de um recurso que é destinado especificamente à área de cultura através de incentivo fiscal. É a Lei 1954, uma lei antiga que direciona a cada ano 0,2% da arrecadação do ICMS no ano anterior para a destinação na área de cultura e esporte também nessa parcela. E neste ano de 2018, estão destinados, disponibilizados, dentro do incentivo fiscal para as empresas financiarem projetos na área de cultura e esporte, 161 milhões. Essa parcela, é claro, esse recurso, é incentivo fiscal, quer dizer, a empresa deixa de pagar o ICMS para incentivar projetos e financiar projetos na área de cultura. Esses projetos são selecionados por uma comissão que é destinada dentro das próprias áreas responsáveis. O Estado não tem ingerência na aplicação desses recursos, acredito eu. A destinação é definida no âmbito da Secretaria de Esporte e de Cultura, como o secretário Lazzaroni ali já fez parte de lá. Então, são os recursos que financiam projetos. E poderiam, não sei, alguma empresa se interessar de incentivar os projetos culturais. Então, os recursos destinados à cultura não são somente os que estão no orçamento. Incentivo fiscal, esse ano, poderão ser aplicados 161 milhões. E, com isso, não sei, minimiza bastante o problema atual, acredito eu, né? Então, com isso, é o recado que eu trago da Secretaria de Fazenda e do Governo do Estado. Estamos aqui, valorizou-se a cultura, não existe ninguém, um povo que viva sem cultura. E com isso a gente vai, se Deus quiser, vencer todos esses problemas. Obrigado, doutora Josélia. Fernando Bicudo. Só breves informações. Suas últimas considerações. Só para corrigir o colega Bruno, o orçamento da Copélia, que estava previsto, era de R$ 858 mil. Mas nós vamos fazer as joias do balé por um valor inferior a R$ 100 mil. Apenas a guisa de comparação, para nós termos ideia da defasagem do salário, companheiro Rubem, e Ciro, o coro do Teatro Municipal de São Paulo, que ganha menos do que os músicos da orquestra, recebe R$ 10.897 por mês. Nós aqui recebemos 3.100. Brasília recebe mais de 15 mil um músico inicial da orquestra. A Orquestra Sinfônica Brasileira, 11 mil. Então, vocês vejam, os melhores músicos, os melhores artistas são os mais mal pagos que nós temos aqui no Brasil. Para finalizar, presidente. Para terminar, eu quero dizer que eu tenho muita esperança de que, diante desses números e desse estudo independente que foi feito, que prova que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é a maior vitrine, a melhor vitrine do Brasil, que as empresas se sensibilizem para investir na nossa temporada, onde nós esperamos contar com os aportes para podermos atrair o turista para o Rio. Lembrando que a cidade de Nova York, em 1971, foi decretada falida e quem salvou foram os artistas com um programa, I Love New York. Eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o Teatro Municipal. Obrigado, presidente. Deputado Eliomar Coelho. Olha,
Isso aqui é o meu primeiro mandato como deputado estadual. Fui vereador durante muitos anos, sempre trabalhei de forma prioritária a questão da cultura, né? Que é viver uma frustração permanente. Aqui, desde que esta comissão tem funcionado esta comissão, nós não tivemos uma audiência pública onde se fosse apresentado para nós alguma coisa positiva. É só negativo. Só negativo. É a história da miserabilidade de uma política pública. A política da cultura tem essa história. Isso não é de agora, de muito tempo. Eu sempre falo. Quando a gente vê os orçamentos apresentados em data show, aquelas barras, obra, não sei o que, tudo vai lá para cima. Quando chega na cultura, está lá um tracinho, e se bobear, o tracinho vai até para baixo. Não é? Quer dizer, essa que é a verdade. Agora, eu queria fazer o seguinte. Veja bem, o ano passado quiseram acabar com a Secretaria de Cultura. Veja o absurdo. Uma cidade como o Rio de Janeiro, um estado como o Rio de Janeiro, acabar com a Secretaria de Cultura. Isso não entra na cabeça de ninguém, mas eles estavam querendo fazer isso. E sabe por que não foi feito? Graças à mobilização, de forma organizada, do pessoal do teatro. Se não fosse isso, tinha acabado. Eu estou colocando isso pelo seguinte: o deputado André Lazzaroni falou na questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na peça orçamentária, que daqui a pouco nós vamos ter que lidar com ela. Então, é fazer uma proposta concreta. O que acontece é o seguinte: essa audiência é muito boa, eu acho que o resultado dela traz para a gente todo um instrumental para reforçar a defesa nossa do Teatro Municipal, mas vocês podem ficar certos, aqui são 4 deputados, são 70. Então, há que se fazer uma parceria nossa com vocês para fazer visita deputado para deputado, mas cada um, independente de qualquer um, para arrancar dele o compromisso de quando a peça orçamentária vier em votação, seja aprovado realmente aquilo que é devido para a cultura. Eu queria deixar, para finalizar, dizer o seguinte: olha, cultura, ela não deixa de existir por falta de dinheiro. Dinheiro tem. O dinheiro é mal distribuído. E na cultura o que acontece é uma ausência total de compromisso dos nossos governantes com a política pública da cultura. É isso que acontece. Por isso que, então, fazer essa parceria conosco. Nós somos 4 aqui, é claro que tem mais outros que são realmente simpáticos e têm compromisso com a causa, mas talvez não seja o número suficiente para a gente levar a parada. Para levar a parada tem que ter essa mobilização de vocês e, junto com a gente, fazer esse trabalho de convencimento. Aí sim, pode ser que, ao ser aprovada a peça orçamentária, e ainda tem mais uma coisa: a peça orçamentária que é aprovada aqui na casa, apesar de ser uma coisa acordada, isso, aquilo, mas não tem nada de impositividade, é autorizativo. O orçamento que se aprova, que se vota aqui, que se aprova, é autorizativo. Aquilo dali, quando a gente coloca recursos para ser aportado na cultura, significa o seguinte: que pelo menos o governador não vai ter nunca desculpa de dizer que não está previsto um orçamento. Quer dizer, está previsto um orçamento. Se não é realizado, é porque falta vontade, falta compromisso político, exatamente com a política pública da cultura. Então, eu acho que a proposta concreta é essa. Encerrar essa audiência pública, mas todos imbuídos com o propósito verdadeiro de fazer mobilização daqui para frente de forma organizada para visitar deputado por deputado e arrancar dele o compromisso de, quando vier a lei orçamentária para discussão e votação, na rubrica destinada à política pública de cultura, seja contemplada essa rubrica com a importância e o valor que pelo menos todos dizem nos seus discursos. Então vamos passar um pouquinho para a prática, entendeu? Se vai funcionar. Era essas considerações. Obrigado, deputado Eliomar. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente,
Primeiro, deixar uma sugestão com Vossa Excelência para propor para os primeiros dias do segundo semestre uma nova audiência pública com a presença do secretário de Cultura, porque a de hoje ficou incompleta. E se ele não puder vir por fato excepcional, como foi o dia de hoje, que se digne mandar um representante. A Secretaria de Cultura não é só o secretário. Aqui, Fundação Teatro Municipal tem o presidente e o vice-presidente, diversos diretores, né? A instituição não é uma pessoa só. Então, fica a sugestão. Complementando a fala do deputado Eliomar Coelho, da peregrinação nos 70 gabinetes, eu queria sugerir que primeiro fosse na comissão de orçamento, os 7 titulares e os 7 suplentes, porque só aqui tem 3 membros da comissão de orçamento. Eu, Zaqueu, o André não, mas tem 2 na comissão de orçamento. E o pessoal tem também lá um membro, que é o deputado... O Conte é da comissão. O Anderson. Bom, primeiro, foi muito bom ouvir o corpo artístico, para ver a contradição. Numa crise, pela fala do deputado André Lazzaroni, a gente verifica que tem que ter uma unidade entre direção e corpo artístico. E quando eu chamo direção, é o secretário, o presidente e o corpo artístico. Exatamente porque é crise, tem que ser fazer mais espetáculos, o mais barato possível. Sem essa integração, não é possível chegar a um bom resultado, porque cada um puxa para um lado diferente. Talvez a estratégia pudesse ter a reprodução de diversos espetáculos, com corpo artístico somente, e com os figurinos já existentes, como o senhor bem colocou, e ter de uma ópera já clássica, dominada por todos, como uma grande e épica apresentação, que se conciliava as duas hipóteses. Então, no meu entendimento, está faltando aí um diálogo, uma aproximação, mesmo respeitando todas as vaidades possíveis, como bem lembrou o deputado André Lazzaroni. E terceiro, quando nós fizemos aqui, deputado, a lei do FEF, o Fundo Especial, a primeira excepcionalidade que a gente deu do FEF foi tirar dos 10% de retenção a cultura. Primeiro. Sim, mas a primeira foi a cultura, e em seguida veio o esporte. Teve unanimidade nessa casa. Inclusive o meu voto, que eu fui um dos criadores desse projeto do FEF. Ora, diante disso, estaria disponibilizado, segundo dados que me deu a Josélia, em 2018, aproximadamente 161 milhões para a cultura, de benefício, de incentivo. Sim, metade cultura e metade esporte. 161 milhões. Queria lembrar que em 2017, segundo o relatório das contas do TSE, nós concedemos de benefício fiscal, deputado André Lazzaroni, 10,2 bilhões de reais. 10,2 bilhões de reais. E a cultura, o Teatro Municipal, está morto. 10,2 bilhões de reais para gerar, morto do seu ponto de vista do esplendor que ele podia estar. Ele respira por aparelhos, aguardando um milagre dos céus.
eu ainda acredito em milagre. Bom, mas fechando. Recentemente, eu fiquei chocado. Troquei até uma ideia aqui com a Josélia. Copa do Mundo. Futebol, que eu gosto muito. Flamenguista doente que eu sou. O Alzirão não vai funcionar. Alzirão, importante para a nossa cultura popular, não estou tirando. Governador liga para a Ambev e a Ambev entra com 500 mil reais para funcionar o Alzirão. E o Teatro Municipal? Por que o governador não ligou para a Ambev? A gente poderia passar jogo dentro do teatro. Aí a Ambev talvez tivesse interesse, ou o governador também. Então, estou querendo mostrar, deputado Eliomar, que quando se tem foco objetivo, o dinheiro existe. Porque a Ambev, nada de braçada nos incentivos fiscais. Nada de braçada. E não só ela, não. Como tantos outros. Podia ser a Ambev, a Coca-Cola. Pode escolher qualquer dessas grandes logomarcas. A Gestern, o Antônio Bernardo. Né? Isso tudo poderia ser escolhido. Mas não o foi. Então, na verdade, não há, apesar do esforço, e reconheço o deputado André Lazzaroni, quando lá esteve, uma prioridade em reconhecer que geração de emprego e renda é função, principalmente, da cultura e esporte. Se for lá na Secretaria de Esporte, tenho certeza, deputado André Lazzaroni, que o senhor já foi secretário e por onde passou recentemente o ex-deputado Tiago Pampolha, eu acompanhei no Diário Oficial. Ué, não foi secretário de esporte? Não, ex-secretário. Seguramente, e alguns eu vi sair no Diário Oficial, saiu um incentivo à vontade para o esporte. O que deve ter, deputado Eliomar, feito campinho de futebol, talvez 30, 40. 120. Para se quantos? 120. Olha só como é que eu fui obsequioso. 30, 40. 120 para se traduzir em voto nas próximas eleições, aconteceu. E o Teatro Municipal. Então, eu deixo aqui, senhor presidente, essa proposta da gente continuar esse debate e louvar a resistência do corpo artístico e dos funcionários do Teatro Municipal, que mantém, com grande esforço, por paixão à arte, o Teatro Municipal vivo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado André Lazzaroni, para finalizar. A última vez que eu disse que o deputado Luiz Paulo confundia laranja com banana, ele ficou chateado, eu não vou mais falar. Mas o deputado Luiz Paulo fez um discurso muito próximo a alguns companheiros da casa, que não é o seu estilo, que jogou dados no ar e de forma que passa para a plateia de que o Estado do Rio de Janeiro, ao conceder os 10,2 bilhões de incentivos, e confunde incentivo a fomento, incentivo a empresas, com incentivo, a lei de incentivo à cultura. Na verdade, deputado Luiz Paulo, quando o Estado ele criou esse fomento para atração de empresas para o Estado do Rio de Janeiro, ele abriu mão de algo que ele não teria se ele não tivesse feito essa política, porque outros estados estavam fazendo. Então você não pode abrir mão daquilo que você não tem ou não teria. Se você não dá, não vem. Se você dá, a oposição joga dados no ar. Então não podemos confundir as coisas, porque foi tudo que foi feito. Inclusive eu chamei a atenção do deputado Marcelo Freixo à época, falando, olha, o jeito que vocês estão tratando e misturando o incentivo à indústria com fomento à cultura, vocês estão confundindo de tal forma que a população daqui a pouco vai ficar contra o fomento.
Eu passei pela Secretaria de Cultura, deputado Luiz Paulo, no momento de crise do Estado do Rio de Janeiro, onde empresas não investiam. A renúncia era, ano passado, de 61 milhões de reais, ou 65 milhões. Sobraram de renúncia, não foram utilizados quase 45 milhões de reais. Para você ver, e isso a gente fazendo esforço, as empresas com vontade, mas todo mundo retraiu. O que eu acho que essa Assembleia pode fazer, nós poderíamos sim, ao invés de nós termos a lei de incentivo, que cria distorções, inclusive, porque ninguém quer investir em Porciúncula, ninguém quer investir na Maré, ninguém quer fazer investimento em nenhuma empresa. Nós acabamos uma política interessante, uma política que no momento era boa, nós acabamos deixando a cultura na mão das empresas, do marketing das empresas. Essa é a grande realidade. Hoje, quem domina a pauta da cultura é o marketing das empresas. O que nós deveríamos repensar aqui, eu apresentei uma PEC, que não pode ainda ser votada, mas essa casa pode fazer isso, futuramente, destinando 2% do orçamento do Estado do Rio de Janeiro para a cultura. 1% de investimento direto e 1% para o Fundo Estadual da Cultura. É melhor que se acabe com a lei de incentivo, onde as empresas ficaram com marketing, e coloque esse 0,5% que vai para esporte e cultura de dinheiro direto. Que ao invés da empresa depositar na conta, quando deposita, a gente cria um gatilho que vai direto para o Fundo Estadual da Cultura, 0,25%. Então aí nós poderemos dizer que nós temos 70 milhões de reais no Fundo Estadual de Cultura para investir em cultura. Porque o investimento em cultura hoje, na verdade, com as leis, tanto a Lei Rouanet quanto a Lei Estadual de Cultura, está na mão do marketing das empresas. Infelizmente, ficamos na mão do marketing. Elas decidem, deputado Luiz Paulo. O secretário, o que nós fizemos? Hoje o Fundo Estadual de Cultura tem recursos. Vamos chegar até o final do ano a quase 25 milhões de reais, se nós conseguirmos utilizar a lei de incentivo. Um instrumento que, na minha gestão, foi priorizada e foi implementada e regulamentada. Nós aprovamos o Fundo Estadual de Cultura, o deputado Zaqueu, o deputado Luiz Paulo estava aqui, o deputado Eliomar ainda não tinha chegado, não, já tinha chegado, foi em 2015, e não tinha sido regulamentado. Foi regulamentado na minha gestão. 1/5 de todo o recurso hoje utilizado vai para o Fundo Estadual de Cultura. Mas o Fundo Estadual de Cultura não é para custeio. Não é para custeio do Teatro Municipal, não é para custeio da cultura. O que nós precisamos é acabar e colocar dinheiro direto na cultura, colocar índice constitucional para a cultura, porque eu vou falar uma coisa para vocês, o Estado do Rio de Janeiro é cultura, é economia criativa. Nós temos um PIB da economia criativa que chega a quase 8% do PIB estadual e a 3% do PIB nacional. A nossa vocação é para a economia criativa, é turismo, é cultura, é meio ambiente. Essa é a vocação do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto os governos não entenderem isso, nós vamos ficar aqui sempre, como o deputado Eliomar falou, com notícia negativa. Obrigado, deputado André. Eu, só para que a gente possa aqui finalizar, próximo, deputado Luiz Paulo, antes de começar o prazo da lei orçamentária, vamos fazer uma nova audiência, porque a gente traz de volta o tema do Teatro Municipal. Dizer aqui, e aí trazer aqui uma reflexão ao presidente e à Fazenda, nós temos a Lei 7.035, que ela serve muito bem para que possa financiar um espetáculo externo que Vossa Excelência queira trazer, para brilhantar o Teatro Municipal e aumentar aí a pauta de mídia e de exposição. Agora, nós precisamos levar a compreensão de que o recurso orçamentário deva ser prioritariamente investido no seu corpo técnico, porque assim é que nós vamos manter um corpo técnico vibrante, atuante e levando a cultura para o nosso povo. Porque eu vejo, se nós não tivermos essa compreensão, nós vamos utilizar os nossos orçamentos minguados para que possamos trazer um grande espetáculo externo e vamos deixar aí nossos brilhantes profissionais
sem poder fazer o de melhor que fazem, que é apresentar os espetáculos aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então, agradecer a presença de todos e dizer o seguinte: eu não deposito esperança nesse governo. Esse governo já provou o que era. Nós temos que trabalhar no orçamento para o próximo governo. E vamos estar aqui junto com o deputado Luiz Paulo, com o deputado Eliomar, com o Anderson, que faz parte da comissão. Vamos trabalhar junto à comissão de orçamento para que no próximo ano a gente, pelo menos, deixe um orçamento digno para o Teatro Municipal. Tá bom, pessoal? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.